Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de dicas de leitura, releituras 2025, né? Então começamos aí um ano novo, leituras e releituras. Romance, literatura irlandesa, né? O John Boyne é conhecido pelo aquela história do menino de pijama listrado, né? Que passa durante a Segunda Guerra. Então é uma espécie de romance histórico. Esse é um romance histórico. Ele tem um outro romance histórico, que é o Pacifista, que também vamos reler. Então vamos falar do Palácio de Inverno. Então vamos conhecer aqui uma narrativa em dois níveis, né? Temporalmente falando, porque há um personagem, né, um senhor idoso, que é o George Yashnev, né? Ele é um senhor idoso, uns 80 anos, né? Nos anos 70 e 80 vai contar a história dele lá no início do século 20, na época ali da Revolução de 1905, da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa, né? Da Guerra Civil Russa. Então, você tem uma história que é uma pessoa, numa certa época, contando as memórias dela, né, desse senhor, numa outra época. Então, essa é uma forma alternada de contar a história, né? O pessoal gosta de fazer isso. Então, você tem, no primeiro nível, ele contando a história de como ele foi exilado ali para a Europa, né? Assim, ele passou um tempo na França, depois ele foi para a Grã-Bretanha, trabalhou no museu, né, na Grã-Bretanha, Museu Britânico, e aí ele aposentou-se. Então agora ele está tendo um problema com a saúde da esposa, né? Então ele fala muito da esposa, porque a esposa que fazia, ajudava, né? Então ele tem esse drama assim de um casal, né, de idosos e a esposa está doente, né? Então esse é o primeiro nível da história. Só que aí a parte histórica mesmo, né? A parte histórica, romance histórico, ele voltar até o final do século XIX, início do XX, que é aquela época de revoluções na Rússia, né? Outro livro que está na lista deste ano é Os Possessos ou Demônios, que é um romance do Fyodor Dostoiévski, que vai contar um pouco dessa história dos revolucionários ali na Rússia, né? Quando chegou o marxismo na Rússia, etc., depois vai formar os mencheviques e os bolcheviques, aí vai ter a Revolução de 1905, né? Depois a Primeira Guerra Mundial, depois a Revolução de início de 17, depois a de fim de 17, né? Ou seja, fevereiro de 17, depois outubro, novembro de 17. Então tudo isso é o pano de fundo histórico da obra, né? Então você dá uma pesquisada aí na história da Rússia, apesar de que, assim, para um certo nível de drama não é necessário você conhecer todos os personagens, né? Porque ela explica alguns, principalmente os históricos, né? Então tem alguns personagens históricos, o Rasputin aparece aqui, tá, a família Romanov, né? Então ele vai mostrar um jovem de aldeia, né, um menino da aldeia, e ele salvou o irmão do czar. O irmão do czar estava passando por aquela aldeia e aconteceu de ele ver um coleguinha dele que estava com a arma. Esse coleguinha, o pai desse coleguinha, ele é um cara assim, com ideias revolucionárias, só que ele é um cara assim do campo, né? Nunca foi realmente um menchevique ou bolchevique, mas ele ficava falando com o filho, esses czares, esses povos tem que, né, tem que pagar pela justiça e tal. E aí o filho tenta fazer esse atentado, né? Só que aí o amigo dele impediu e acabou que ele salvou lá o conde, lá, o cara lá, o irmão do Nicolau, que é o Romanov, o czar, né? Da Rússia. Czar que é igual a César, né? É igual Kaiser, né? É o nome, o título assim, de imperador russo. Lembrar que esse império durou até 17, né? Aí teve a Revolução Russa, etc. Guerra Civil, que também vai ser narrado de algum ponto de vista aqui. Então ele vai salvar esse nobre e aí ele vai ganhar uma promoção. Ele vai lá para São Petersburgo. Onde é que é São Petersburgo? É onde fica esse palácio de inverno, onde a família imperial vai morar, né? Ela mora lá e vai mostrar o luxo desse castelo. Então vai ter altas cenas de descrição, vai mostrando como é que é o luxo dessas pessoas que moram nesse castelo, nesse palácio, né? Que hoje é um museu, né? É o Hermitage, se não me engano. Hoje é um belo museu. E se você quer saber mais sobre São Petersburgo ou Leningrado, né? Tem uma época que chamou Leningrado, Petersburgo. Tem o livro do Bieli. Bieli é um escritor que contou, né, que eles gostam de literatura e cidade. O Bieli vai contar a história, é o Andrei Bieli, tem um vídeo aqui no canal que contando a história de Petersburgo. Desde os romances do Dostoiévski, né, os romances Crime e Castigo, por exemplo, Noites Brancas, do Dostoiévski passa em Petersburgo, e tem romances que passam em Petersburgo e Moscou, né, assim, igual o Tolstói, né, Tolstói. O pessoal gosta muito dessas duas cidades, são as principais na Rússia, né, ou seja, a cidade de Moscou, né? Então fica alternando. Olha, uma é capital, outra tal. A Moscou é mais antiga, né? A Petersburgo foi criada ali depois do Iluminismo como uma capital mais europeia. Então o estilo é mais europeu, fica mais perto da Finlândia, né?
Inclusive tem uma cena aqui que o casal de idosos vai fazer uma viagem para a Finlândia, para ficar perto da Rússia, né? Que eles não podem lá, porque é um regime fechado, eles são exilados, né? Eles não são exatamente russos brancos. O que é russos brancos? Ou seja, russos monarquistas, né? Ele não tem nenhuma linha partidária. Mas ele sabe muito sobre a nobreza russa. Então aqui o autor, John Boyne, imaginou mesmo um jovem que cai de paraquedas em Petersburgo, no Palácio Imperial. Então ele vai servir lá como um amigo e guarda-costas do príncipe. O príncipe que é muito doentio. E esse príncipe tem lá um cara, um curandeiro, que é o Rasputin, um cara que tem dons mágicos, né, de curadoria, de curar pessoas, né, assim, sei lá. Vai entender, é um personagem muito polêmico, esse Rasputin, tem gente que ama, tem gente que odeia. É um cara muito misterioso. E a minha voz está falhando. Só um momentinho. Falando do Rasputin, que minha voz está falhando. Vamos voltar. Então, o Rasputin é um personagem histórico, realmente existiu. E os nobres odiavam o Rasputin porque ele fazia ali a cabeça, né, da czarina ali, da rainha, imperatriz, né? E interferia em questões políticas. Então o cara ali era um curandeiro, ali tal, um mago, sei lá. Mas ele era um cara cheio de influência política, né? E o cara muito suspeito, né? Então ele interferia e aí os nobres arrumaram um jeito de matar e tentaram matar de todos os jeitos, né? O cara, não sei quantas mortes ele sofreu, envenenado, afogado, sei lá. Então tem de tudo. É uma história assim, um mito, né? Virou um mito, a lenda urbana. É o Rasputin, dá uma pesquisada um cara aí. E aí ele vai contar a questão, por exemplo, da morte dos Romanov, né? Porque depois da Revolução Russa, teve uma no início de 17 de fevereiro, tentaram fazer um governo, né? Que é mais de coalizão, assim. Os monarquistas já tinham, né, saído, já, a monarquia, a absolutismo tinha acabado. Tentaram fazer lá um governo de transição, só que aí os bolcheviques deram o golpe, né? Em outubro e novembro, aí o Lenin foi lá, o Lenin, Stalin, Trotsky, a galera foi lá e, não, peraí, não, vamos fazer a revolução de uma vez. E aí, queimaram a etapa e deram a revolução, né? Então, e aí teve a guerra civil, claro, porque aí os monarquistas ficaram contra os socialistas, né? Não teve um governo de transição, já foi direto. Imagina, você está na monarquia e vai direto para o socialismo. Complicado, né? E aí vai ter toda essa história, né? Da União Soviética, etc. Então isso aqui é o início do problema todo. Então eu vou dar daqui a pouco uma dica do que aconteceu depois. Porque o romance vai contar até ali, ele vai mostrar como é que é esse Romanov, como é que era os Romanov. Os Romanov eram bons, eram maus. Não é essa a questão que ele vai abordar aqui, né? Ele não vai moralizar os Romanov. Ele vai mostrar que realmente existia uma exploração dos camponeses, né? Existia um absolutismo, etc. Ele vai explicar isso aqui. Mas ele é um jovem da província que sempre vai ter essa admiração pelos czares. Inclusive vai se apaixonar pela filha do czar, um plebeu apaixonado por uma princesa, né? Então é uma coisa bem clássica de... E aí vai ter a questão da morte, porque durante a Guerra Civil, né, no avanço dos brancos, ou seja, os monarquistas, os vermelhos, ou seja, os soviéticos, né, os socialistas, eles acabam matando a família Romanov, né? Então é uma coisa assim meio... Porque os Romanov estavam presos, né? Estavam presos e tal. E isso radicalizou os dois lados, porque aí os monarquistas ficaram mais agressivos ainda, né? E aí, inclusive, muitos monarquistas fingiram-se de ser socialistas, né? Fingiram, e começaram a sabotar o socialismo de dentro. Então aí tem vários casos isso aí, né? Porque uma coisa que é imposta de cima para baixo, através de guerra, sempre vai ter os subversivos. Então tinha os subversivos, muitos monarquistas fugiram, né? Os russos brancos fugiram para a Europa e muitos russos brancos ficaram ali disfarçados de russo vermelho, né? Depois da guerra, justamente para avacalhar, né? Tem os gulags também, é uma história complicadíssima, né? Então vai a leitura do livro pelo teor histórico e teor dramático, porque aí você vai conhecer como é que eram os exilados russos na Europa, né? Então ele vai contar a época que ele estava na França, a época que ele estava na Grã-Bretanha, nos anos 70 e 80, e também o governo da Thatcher, né? A Margaret Thatcher, que é aquela época de transição ali de um governo social-democrata para um governo mais neoliberal, né? Que aconteceu na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, né? Com Reagan e tal, e o Pinochet no Chile e tal, todas essas questões assim de época, ok? Então fica a dica de leitura. Posteriormente posso até voltar e contar mais uma coisa, mas não vou dar spoiler nenhum, né? Não vou dar spoiler nenhum. Essa história dramática do plebeu que se apaixona por uma princesa, ok? Mas falando ainda de União Soviética, Rússia, etc., uma dica de leitura que vou fazer um vídeo só para esse livro, é o Vasily Grossman. Vasily Grossman, A Estrada, ele era um correspondente de guerra, então ele estava ali na União Soviética, na época da Grande Guerra Patriótica ou a Segunda Guerra Mundial, que foi aquela invasão das tropas do Terceiro Reich, né, os riteristas, que invadiram, junto com os italianos também, os espanhóis, que invadiram a Ucrânia e a União Soviética, né? A Ucrânia era parte da União Soviética e tal. Então ele vai contar essa época, assim, que foi o verdadeiro extermínio de judeus, né?
de russos, né, de ucranianos, então foi uma coisa dramática, todo mundo sabe que é o drama que foi a Segunda Guerra Mundial. E aí ele vai contar como correspondente de guerra, então é uma coisa assim, meio biográfica, meio jornalismo, é interessantíssimo, né? Não é uma literatura, né? Assim, não é uma ficção, apesar que tem, né, recurso à ficção, a história sempre tem um recurso à ficção, mas eu li o livro, então tem muita coisa histórica, realmente aconteceu, as batalhas, os personagens, né? Então, assim, se tem alguma coisa de ficção aqui, é alguma memória que ele reinventou, né? Então, quando você está contando suas memórias, você sempre inventa uma memória a mais, né? Ou então você não coloca tudo que aconteceu. Então pode ser essa ficção, mas pretende-se ser um livro histórico, de crônica, de época, de correspondente de guerra, né? Então tem vários correspondentes de guerra. Depois eu vou fazer mais alguns vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Estou devendo aí livros que falam da Segunda Guerra Mundial. Então esse aqui vai falar da União Soviética, vai falar do Stalin, do Molotov, né? O Ribbentrop, né? Que fez aquele pacto de não agressão. Depois os caras pisaram no pacto, né? Lembrar que esse pacto foi assinado por Ribbentrop e o Molotov. Ribbentrop é o alemão, que fez um acordo com o Molotov, que o Molotov é um russo. E aí os alemães pisaram o tratado, invadiram a União Soviética em junho de 41. Então aí olha a confusão que deu, né? E aí a gente já leu a Biblioteca de Molotov, né? Tá na lista aqui, ó, a gente já leu esse livro, né? Vou deixar a indicação aí. A Biblioteca de Molotov é uma autora que teve acesso à biblioteca do Molotov, né? Que inclusive é a homenagem aí que fizeram o coquetel Molotov, que você joga lá uma bomba incendiar e tal. Muito bem, mas depois também vamos ler aqui, falando da União Soviética, o diário da Nina Lugovskaya, né? Lugovskaya, que é naquele mesmo nível do diário. Não sei se vocês lembram do diário dos anos 90 da guerra lá em Sarajevo, né, na Bósnia, Guerra Civil Yugoslava. Tem o famoso diário de Zlata, né? Zlata é uma menina de 13 anos que estava lá em Sarajevo e conta como é que foi os bombardeios, aquela bósnios e croatas e sérvios, aquela confusão todos os anos 90. Todo mundo lembra daquela guerra ali, a guerra do Kosovo e tal. Teve um monte de guerra civil ali nos anos 90, em plena Europa, nos Balcãs, quando implodiu o sistema da União, tinha acabado a União Soviética, né, ali nos anos 90, aí acabou também aquelas repúblicas satélites ali, socialistas na Europa Oriental, inclusive a Iugoslávia. A Iugoslávia tinha um sistema de rodízio e tal. Então esse é o diário preciso reler esse livro, não tem, né? Tem que achar esse livro para reler. E esse vai contar na época do stalinismo. Então, a época quando começou, né? Então esse livro aqui falaria da mesma época que esse livro. Então são da mesma época, né? Dos anos 30, 40, né? E aí como é que foi o stalinismo e como é que foi a guerra contra os hitleristas, né? Os nazifascistas na Segunda Guerra Mundial. Agora, todos esses diários, né? Tanto esse da Nina como o da Zlata, é baseado no diário da Anne Frank, né? Ou seja, é uma menina que viveu ali na Alemanha, na Holanda, durante a Segunda Guerra Mundial, e ela vai narrar, então, como é que foi como é que elas tentaram resistir, né? Morar num sótão lá durante muito tempo, até que eles foram presos pela SS, né, que é a guarda nazista, e foram jogados no campo de concentração. Então, é um livro muito dramático, vai contar a história de família, de resistência, né, eles aguardavam a invasão ali da Europa pelas tropas inglesas, né, e estadunidenses, não aconteceu, demorou, né, conta em 54, um ano e meio depois que eles esperavam, né. Lembrar que primeiro eles invadiram ali da África para a Itália, né, fizeram a invasão ali a partir da África para a Itália em meados de 43. E só chegaram na Europa em junho de 44, que é o dia D, né? Normandia ali e tal. Vai contar isso aqui da perspectiva dos prisioneiros. Eles estavam lá, acho que foram 2 anos, né? Dentro de um sótão, imagina, dentro de um sótão. Não podia fazer barulho de dia, coisa assim horrorosa, né? Então, é um clássico. Então fica aí a dica de documentários de época, né? Então esse da Anne Frank, que é um clássico, né? É o Diário da Nina, né? O outro que nós vamos ler então é o Diário da Zlata, que é a menina de Sarajevo, né? E esse aqui, que é um correspondente de guerra, Segunda Guerra Mundial, Grande Guerra Patriótica, que é o nome que tem na Rússia, né? Na Rússia é a Grande Guerra Patriótica, né? Então aí ele vai contar ali como é que é o stalinismo e tal, né? Essas questões de guerra, essas questões de totalitarismo, né? Então é importante conhecer quem está lá do outro lado, da cortina de ferro, né? A gente só conhece lá de cá. Então é bom conhecer os autores que estavam lá do outro lado da cortina de ferro, ok? Então fica aí e, claro, né, vamos reler o Balastos de Inverno e conhecer mais sobre o Império Russo e a União Soviética, ok? Grato pela atenção,
não deixem de compartilhar.